Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler com os irmãos o versículo que é o texto da mensagem desta noite. Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. Essa vez eu dei um tema para a mensagem. Às vezes a gente vai dar um tema, não é tão fácil, né? E acaba dando tema, mas será que é isso mesmo que tem a ver, né, com aquilo que a gente realmente entende que deve falar? E o tema foi esse: a fascinante caminhada de um cristão. A fascinante caminhada de um cristão. Fascinante poderia ser a admirável caminhada de um cristão, a envolvente caminhada, a incrível caminhada, a surpreendente caminhada, a extraordinária caminhada de um cristão. E isso porque tudo depende da graça de Deus. Por isso que é admirável, fascinante, extraordinária. Não fosse a graça, essa caminhada não seria nada disso. Amém, igreja? Então a glória não é do cristão, é do Senhor. Né? Obrigado, irmã Jô, mais uma vez. E então eu pensei em convidar alguns irmãos para vir aqui e eles brevemente, 5 minutos, um pouquinho mais, até passar um pouquinho mais, não vão pregar, né? Bom, sei lá, de repente, né? Eles vão dar um testemunho sobre a caminhada cristã deles, sobre essa caminhada extraordinária pela graça de Deus. E a primeira pessoa que eu vou convidar aqui é a Cat. Cat vai vir aqui fazer isso. Boa noite a todos, novamente. O pastor me chamou para falar um pouquinho, né, sobre o que seria a minha caminhada pessoal. E eu comecei a refletir ali, até escrevi umas coisinhas. Começou na infância, né? Eu nasci num lar cristão, apesar dos meus pais serem separados, né? Eles se separaram, eu era muito pequena, eu tinha 6 anos. Mas eu cheguei aqui, nessa igreja, aos 7. E aqui eu conheci Jesus, né? Eu aprendi muitas coisas na escola dominical, tive muitas aulas com a Silena, passei pela escola dos novos convertidos, fiz muitos cursos de teologia, de liderança, né? Me batizei com 15 anos e cresci aqui, conheci Jesus aqui, né? Como todo adolescente, a gente fica meio, né? Tá na igreja, tá no mundo, tá na igreja, tá no mundo. Mas eu sempre tive a minha fé firmada, as minhas raízes aqui. Eu conheci Jesus aqui, eu cresci aqui. Namorei, noivei, casei, né? Tive meus filhos, como vocês conhecem, Enzo e Yuri, né? E um tempo da minha vida eu estive longe daqui, também, como muitos sabem. Foram 5 anos, né? Para quem não sabe, foram 5 anos que eu fiquei longe daqui. Mas ontem, isso foi bem propício, porque ontem eu estava conversando, né? Na minha família a gente tem um grupo, eu, minha mãe, minha tia e minha irmã, e nós estávamos conversando sobre isso. Até virou um grupo meio teológico, que a gente começou a conversar sobre a palavra de Deus. E eu até mencionei um versículo que falava assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem, né? O meu chamado, né? Isso que diz no Evangelho de João. E
Isso aconteceu comigo na minha vida, né? E eu posso dizer com propriedade, né? Hoje, eu sou uma ovelha. Eu sou uma ovelha. E não foi nada de extraordinário, irmãos. Eu não estava numa igreja, eu não estava em um culto. Simplesmente eu ouvi a voz de Deus no meu quarto, sozinha na minha casa. E eu me emociono porque, irmãos, é nítido, você sabe que é Jesus. Não tem como você falar que não é. E foi uma coisa tão forte. Eu estava fazendo uma coisa cotidiana, eu estava guardando umas toalhas no baú do meu quarto. E simplesmente eu ouvi Jesus falar comigo. Simplesmente eu ouvi e eu simplesmente caí e chorei. E eu sabia que era Ele. Eu sabia. Eu não sei explicar como, né? Cada um tem uma experiência pessoal. Mas era uma coisa daqui. Não era uma coisa da minha cabeça. Então, eu ouvi a voz do Senhor e eu ouvi Ele me chamar. E naquele dia eu soube que eu era uma ovelha. Eu estava uma ovelha com pelinho durinho, cheio de lama, e Ele teve que me tosquiar, Ele teve que me limpar, Ele teve que me dar banho. E Ele restaurou tudo aquilo que Ele havia dito para mim desde quando eu era adolescente. E hoje eu estou aqui. Eu estou aqui. E para a honra e glória do Senhor, meu filho está aqui, meu outro filho também está ali. E eu só agradeço a Deus por esse amor, porque eu senti o amor de Deus, de verdade, na minha vida. Mesmo quando eu estava em lugares tortuosos, errados, eu ouvia alguma coisa falar para mim: sai daqui, vai embora. E eu ia. Simplesmente eu ia. Eu ia embora, né? Era uma voz que eu tentei calar, mas ela nunca se calou dentro do meu coração. Então eu ouvi a voz do Senhor e hoje eu estou aqui. E Ele tem restaurado cada vez mais coisas na minha vida. Ele tem feito, eu falo: Senhor, isso é para mim. E Ele fala: é para você sim. É para você sim, não tenha medo. Então não desistam, né? Aquelas pessoas que oram, né, por pessoas afastadas, né, até pessoas que estão frias, não desistam, porque eu sei que teve pessoas que não desistiram de mim. E eu agradeço ao Senhor. Eu não sei quem são todas essas pessoas, mas eu sei que teve pessoas que não desistiram de mim, né? E eu só louvo a Deus por isso, né? Uma semente plantada no meu coração na infância, né? Aí foi aquela ovelhinha que foi lá pro bosque, né? E Deus deixou as 99, foi me buscar e hoje eu estou aqui. Então não desistam, porque Jesus não desiste. Então, continuemos firmes, porque no momento devido o Senhor traz as pessoas de volta. Eu sou essa ovelha. Eu sou essa ovelha, gente. Glória a Deus por isso. Amém. Outra pessoa. Chamar o Paulo Morgado. Paulo Morgado também. Ele também não vai pregar, só vai dar uma palavra breve, né? Dentro do assunto. É o maior medo dele. O pastor perguntou para mim ali se eu podia dar um testemunho na minha caminhada. E mais rápido que a pergunta dele, eu disse: posso. E aí eu fui orar. E eu falei: Deus, o que eu vou falar? Aí quando cheguei aqui, Deus falou: faça uma pergunta para o pastor. E eu fui até ele e fiz a pergunta. E aí Deus me deu, através do pastor, a resposta. A minha caminhada de vida é fruto totalmente da graça de Deus na minha vida. Totalmente. A minha caminhada de vida é fruto da graça de Deus. É a graça de Deus que me faz eu aprender a mexer ali na mídia. É a graça de Deus que me faz mexer ali no som. Porque Deus falou: você vai aprender para servir a minha igreja. É a graça de Deus que me faz
é eu ter prazer, alegria de estar aqui toda quarta-feira, onde eu posso orar por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão afastados, e aí eu posso ouvir a palavra de Deus. É a graça de Deus que me faz eu procurar fazer o meu melhor, aonde quer que eu esteja, e hoje eu estou no Ministério de Homens, porque foi Deus que me enviou para o Ministério de Homens. É a graça de Deus que me faz eu ter prazer, eu querer aprender cada vez mais, eu querer fazer o melhor no ministério que eu estou, tá? Fazer o melhor para Deus. É a graça de Deus que me faz eu ter prazer e alegria de estar aqui todo domingo. É a graça de Deus que me faz eu ir aos homens, visitar, evangelizar. Não, queridos, tudo isso não tem nada a ver com Paulo Morgado, nada. Tem tudo a ver com a graça de Deus. Glória a Deus, Paulo. Glória a Deus. Amém. Chama outra pessoa, Vitor. Tirar o Vitor dali agora. É, Vitor. Ele vai também dar seu testemunho. Fique à vontade, Vitor. Boa noite, igreja. Graças a Deus. O pastor pediu para eu também resumir um pouquinho da minha caminhada cristã, que em 5 minutos é um pouco desafiador, porque por mais que não pareça, já são 20 anos. Eu me converti quando eu tinha por volta de 4 anos. Eu ainda lembro, eu estava sentado na sala da minha casa, lembro dos meus pais sentados do meu lado, com um livretinho escrevendo o plano da salvação. E ali começou a minha jornada. E eu, olhando assim no arco da minha vida, eu vejo que eu tive diversos momentos. E ali começou o momento em que eu fui cuidado, um momento de necessidade. Como criança, nós normalmente realmente só recebemos, somos alvos da graça de Deus, dos nossos pais, de todas as outras pessoas que fazem tudo pela gente, a gente não é capaz de muito quando é criança. E viver no meio da igreja foi uma coisa que me proporcionou uma infância muito rica. Muitos de vocês foram professores de salinha, foram exemplos, pessoas assim que tiveram uma contribuição substancial da minha vida cristã. E vivendo na igreja eu fui criando ali os hábitos e rotinas de um cristão, eu fui aprendendo como agir. Eu acho que é natural que com o tempo eu criei hábitos. Pela força da memória muscular ali, eu seguia a minha rotina cristã, passava pela minha agenda de culto, vinha do jeito que tinha que vir, falava as coisas que tinha que falar. E conforme eu fui amadurecendo, eu fui enxergando um pouco mais sobre o que eu estava de fato fazendo. Eu comecei a questionar, comecei a observar o que eu fazia. E eu notava que muitas vezes ao horário eu estava só sendo um papagaio, que eu já ouvi os adultos orando, e soava correto, ninguém criticava, ninguém falava nada, mas no fundo eu comecei a enxergar que eu não estava tendo a substância que eu devia ter. E então eu enxerguei que eu estava saindo de um momento de necessidade para um momento de passividade. Eu estava sendo apenas um cristão que fazia os movimentos e ia caminhando por impulso. Isso foi uma coisa que Deus colocou no meu coração há muitos anos, e cada dia eu venho tentando exercitar um pouco mais dessa intencionalidade de ser cristão. E esse foi um dos primeiros desafios da minha vida cristã, de realmente colocar tempo de oração intencional, colocar tempo de estudo substancial, sem só cobrir ali as palavras, ler os capítulos que eu tinha que ler, completar o meu plano de leitura bíblica anual, algo assim. E com o tempo foi se realizando, Deus foi me dando graça para que eu pudesse fazer isso. Só que conforme eu fui crescendo, outras coisas foram surgindo.
conforme a gente vai crescendo, a gente é confrontado com a realidade da vida, a gente começa a ver as possibilidades também que existem na vida, no mundo, e a gente começa, desde adolescente ali, a flertar com diversas identidades, seja de profissões, de estudo, o que quer que seja. E eu notei que em diversos aspectos da minha vida eu estava me deixando ser apenas essas coisas que eu exercitava de fato. Então eu era um estudante, eu ativamente estudava. Quando eu comecei a trabalhar, eu ativamente trabalhava. E eu notei que isso não era suficiente, eu não podia ser apenas um cristão intencional, mas que não tem atitude, porque as minhas outras identidades, às quais eu dedicava minhas ações, estavam sobrescrevendo a realidade mais fundamental de quem eu sou. Então, foi um tempo assim que eu fui confrontado com isso. E também foi um tempo em que, conforme a gente começa a se tornar adulto, a gente enxerga de fato as dificuldades. E Deus falou muito comigo durante esse período, porque eu enxerguei que, de fato, durante o deserto, não é só persistência e hábitos que vão poder levar a gente adiante, a gente precisa de propósito. E não existe propósito sem ação. E assim eu saí de apenas tentar ser intencional para também tentar fazer coisas, ser uma força positiva da graça de Deus. E acho que esse tem sido um grande desafio da minha vida adulta desses últimos anos como cristão, porque a gente tem diversas oportunidades, né, de exercitar os frutos do Espírito, de ser um canal da graça de Deus. Isso requer energia, investimento e realmente é uma coisa assim que demanda de você de certa forma, mas você recebe em grandes quantidades muito mais substanciais. E vendo assim todo esse arco da minha vida, parece que a coisa chega ao fim, né, onde você começa a agir, mas depois de um tempo nisso eu observei que são ciclos e eu me vejo em diversos momentos retornando ao início, onde eu preciso de ajuda, onde eu preciso de oração. E em diversos momentos as pessoas que me dão ali suporte de oração, conselhos, estão lá por mim para me ouvir, estão me instruindo como agir, me colocam de volta naquela posição de criança que tem que aprender e que tem que, às vezes, caminhar e de certa forma obedecer o que as pessoas um pouco mais sábias falam, mesmo que você não enxergue obviamente por que você está fazendo isso. E eu acho que isso resume bem a minha caminhada, porque esses ciclos vêm se repetindo, porque eu enxergo que em algum aspecto da minha vida eu tenho sido bem passivo quanto a ser um cristão, e em outros eu vejo que existe necessidade de começar a agir, ações ativas e intencionais a respeito. E eu venho aprendendo isso dia após dia. Eu acho que isso resume bem assim, o que tem sido a minha experiência na minha caminhada cristã. Mais uma pessoa. Fernando Quirino agora. Também ele vai dar, e aí é o último irmão, né, a dar o seu testemunho. Os irmãos estão entendendo? Estamos aprendendo algumas coisas, está nos ajudando, né? Edifica nossas vidas, né? Fica. O senhor falou que era só 3, né? Mas para. Pô, irmãos, eu vou resumir de uma forma bem rapidinha. Paulo estava falando da questão da graça. Pensa numa pessoa que foi alvo dessa graça de Deus. É eu, cara. Se vocês olharem para mim, se eu falar um pouco do meu passado, vou falar de uma forma bem rapidinho. Pensa num filho que deu trabalho para o pai e para a mãe. Para o pai, para a mãe, para o bairro, para todo tipo de pessoa. Mas um dia, né, o amor de Deus, a graça de Deus, né, ela me alcançou. Né, e através da minha esposa eu entendi a verdade, né? E hoje, de uma forma bem intencional, eu entendi o que Deus estava querendo falar comigo através desse momento, de entender essa dependência, né, de viver pelo Espírito. Né? Hoje a Flávia me fez uma pergunta e eu falei, cara, por que essa pergunta? Ela me perguntou assim, o quanto eu sou importante para você?
Aí eu fiquei brincando com ela, falei, não, isso é importante 20%, 30%. Aí eu falei, não, isso é importante 100%, porque através da sua vida eu conheci Jesus, e sem você, meu ministério, ele não é nada, entendeu? Então, ou seja, juntos somos mais fortes, né? Então eu tenho assim entendido que a graça de Deus, através dos meus momentos de oração, sabe, porque às vezes teve um período na minha caminhada que eu fiquei em crise, porque como assim eu tinha essa prática de orar, as coisas fluíam, e Deus ele foi trabalhando, me tosando algumas coisas. Olha, você precisa aprender que é pelo Espírito, você precisa entender que é eu que te levo para isso, para oração, para intercessão. Tem momentos que você vai orar, tem momentos que você vai confessar os seus pecados, tem momentos que Deus vai te direcionar para algo, e eu tenho aprendido isso porque eu vivi um período de crise, porque a coisa comigo ela fluía, e de repente num período ela começou a não acontecer como eu estava acostumado, ou seja, Deus estava trabalhando na minha vida, em meu coração. Então hoje eu tenho assim aprendido mais na prática, que é o Espírito, é a ação de Deus que te faz te manter de pé, é a ação de Deus, né, que te faz dar o testemunho, é a ação de Deus, né, que te faz levar uma palavra, que te faz orar, essa dependência. Isso é o viver para a glória de Deus. Então eu tenho aprendido isso, né? Ou seja, é pela ação, é pelo mover do Espírito, é pela graça de Deus que ela tem te sustentado e ela tem te mantido de pé. E se não fosse a graça, se não fosse o amor de Deus, eu não estaria aqui hoje para falar um pouquinho da minha vida para vocês. Então eu queria glorificar e exaltar e engrandecer o nome dele. A honra, toda a glória seja dada a ele. Amém. Vai dar? Nós vamos cantar um pouco, vamos louvar a Deus agora, e depois então a gente continua. Quantas coisas, irmãos, tem para falar, já viram? Quantas coisas, né? Que tem na comunhão, ouvir irmãos falando, né? Sobre a grandeza de Deus e o mover de Deus. O pastor pediu para a gente cantar um hino. E esse hino é muito lindo. Eu sou do hino, né, gente? Eu sou antiga. Vamos lá. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou
conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. A vereda do justo, ou seja, o caminho do justo, é como a luz da alvorada, do amanhecer, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. O caminho do cristão, do crente, crente mesmo, salvo, né? É como a luz do amanhecer, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Graças a Deus. Vamos pensar uma pessoa, um cristão, há algum tempo antes de começar a sua caminhada. E algumas coisas eu estou pensando de mim mesmo, assim como os irmãos, cada um vai pensar de si. O que leva uma pessoa? Como é que Deus trabalha isso? De várias maneiras. Mas pode acontecer que seja uma necessidade financeira, às vezes uma necessidade na questão da saúde, uma doença, né? E a pessoa então começa a pensar naquilo, a refletir. E Deus usa esses momentos, essas situações, para que a pessoa possa conhecer a Cristo. Às vezes é o vazio da alma, a pessoa não tem doença, não tem nenhuma necessidade financeira, mas há um vazio na alma. Às vezes pode ser tudo isso junto, depende de cada um, da história de cada um, como os irmãos viram aqui, cada uma história. Isso é muito bonito, né? Na maneira como Deus fez o ser humano, né? Nenhum é igual, né? Nenhum é igual, cada um tem a sua história. E aqui abrindo parênteses, por isso que nós somos diferentes aqui, irmãos. Não adianta você querer que os outros sejam igual a você. Não vai ser. Somos diferentes. Sentimos algumas coisas, temos alguns pensamentos, algumas maneiras de ver as coisas diferentes. Mas temos muito em comum, por causa da graça de Deus, que é comum a nós. Amém?
Então, esse vazio na alma, às vezes, leva pessoas a uma angústia interior e, por aí, a uma preparação no seu coração para ele encontrar a porta que é Jesus. Em alguns é uma culpa, começa a vir uma culpa mesmo de coisas erradas, coisas terríveis às vezes, que foram feitas na sua vida. Sentimento forte de culpa. E isso então é usado, na sua vida para que ele possa conhecer a graça salvadora do Senhor. Outras pessoas por incrível que pareça, a beleza da natureza. A Bíblia fala aqui, a natureza, A Bíblia fala em Romanos, Deus fala através da natureza. O poder de Deus, a sua divindade, tudo ali se manifesta, a sua grandeza através da natureza. Ele fala com o ser humano através da natureza. Por isso que o ser humano é indesculpável, diz Romanos capítulo 1, quando não busca o Senhor. Os céus manifestam a glória de Deus, está lá no Salmo, 19. Os céus dão uma amostra para o ser humano da grandeza de Deus, da sua sabedoria, seu poder, até da sua beleza. Para mim, eu vejo que foi duas coisas. Na verdade, a natureza, essa beleza, que Deus criou, na minha adolescência me chamou a atenção. Eu estava começando a me interessar por coisas de Deus. E uma das coisas que batia quando eu via, principalmente aquela nossa praia. A praia é bonita, Essa praia aqui é bonita. E 16 anos, eu já falei isso, no ônibus, para a escola. Na época era o Primo Ferreira. Tinha que pegar o ônibus circular, pegava o circular 24, dava a volta, fazia a baldeação, pegava outro e depois ia. Eu gostava de ir pela praia, porque eu gostava de ver a beleza da natureza. Ainda mais naquela época, o céu de abril e o céu de maio era azulzinho, supimpa, azulzinho, não tinha quase os problemas que nós temos hoje. E aí então, isso me chamava a atenção. E me dava assim um sentimento. Caramba, esse Deus que criou tudo isso, por que Ele está tão longe? De mim, no caso, lá, naquela época. Mas também comecei a pensar, comecei a ler a Bíblia velha do meu avô, que tinha morrido já, ficou lá com meu pai. Comecei a ler Mateus. E também havia uma reflexão. Começou a vir sobre a eternidade. Ainda mais uma vez que eu me vi em apuros na praia. Na Praia dos Milionários. Era um frequentador de praia, adolescente, E ali eu estava naquela... Gente, na época era prancha de surf, era muito caro. Estava ali na minha prancha de isopor, algumas pessoas lembram disso, alguns aqui mais antigos, Pegava a onda, e às vezes, e ali vinha da ilhazinha, da Praia dos Milionários, mas estava uma correnteza na época, e aquela correnteza começou a me levar, estava cansado, já tinha jogado bola, começou a me levar, eu estava sem força, eu caí na besteira de pular da prancha, aí que ficou difícil, no meio da correnteza, mas não morri afogado, estou aqui. Mas ali eu pensei, caramba, depois daquilo, e se eu morresse? Para onde eu iria? Então há coisas e outras que batem na mente, no coração do ser humano. E Deus usa para atrair esse ser humano para si. Aí a pessoa, às vezes, como eu, começa a ler a Bíblia, quando está nessa fase,
pensando sobre Deus, pensando em se aproximar de Deus. Começa a ler a Bíblia, que alguém dá. Importante, hein? Você dar um Novo Testamento, você dar uma Bíblia para alguém, o Evangelho. Irmãos, se movam, tá? Se você não está se movendo, mova-se. Compra o Novo Testamento. Dependendo da pessoa, você vê a linguagem, porque tem gente que tem mais cultura, vai ler, talvez uma revista corrigida vai entender tudo. Tem gente que tem que ser uma NVI, tem gente que tem que ser uma linguagem de hoje, que é muito mais fácil para entender, seja como for. Ore a Deus e pense nisso. O Evangelho, o Novo Testamento, comece a pensar nisso. Semeando. Os crentes antigamente faziam muito isso. Eu lembro disso. Compravam Bíblias para doar, para parentes, para amigos. Não sei hoje como é que está. Comprei 10 outro dia, mas eu não me dei bem. Comprar em loja era melhor. Agora tem que comprar por internet. Aí comprei pela internet, vi uma letra miudinha, que acho que precisa de uma lupa para ler. Eu falei, não vou dar essa Bíblia, ainda mais que eu estava para dar para alguns idosos, vou dar uma Bíblia dessa para o idoso, não vai enxergar quase nada, né? Então, mas acontece. Aí a pessoa começa, irmão, lê a Bíblia, lê o Novo Testamento, ele começa, quem sabe, ir a uma igreja, vem à vontade, alguém convida, às vezes não convida, mas geralmente convida. Lembro-me na minha época de adolescente, jogando bola na rua, não era bom de bola não, mas dava para quebrar o galho, jogando bola na rua, que caía lá na Vila São Jorge, né, era terra, vala, caía na vala, naquela vala suja, pegava, punha de novo, às vezes, e continuava jogando, né, jogando aquela bola, e passa aquele irmão, seu Adriel, um crente fiel, nunca esqueço do seu Adriel, né, e aí me convidava, Marcos, vamos para a igreja, né? Uma hora eu vou, seu Adriel. Quem diz? Eu não, né? Não vou fazer o que na igreja? Então ele passava, às vezes, vinha da igreja, né? A gente estava jogando bola, ele voltava da igreja. Marcos, domingo que vem, vamos para a igreja. E aí aconteceu que um dia eu fui para a igreja. Entendeu, meu irmão? Como é que essa semeadura é importante para uma igreja? Crente que não tem interesse em evangelizar, irmãos, às vezes dá para desconfiar da conversão dele. Estou dizendo que não é convertido, mas dá para desconfiar. Às vezes está muito frio, né? E é também uma conversa, né? Às vezes uma conversa com o crente. O camarada está começando a ler a Bíblia, não está, ou não está indo numa igreja, mas um crente, um parente, um amigo, não, se aproxima dele para conversar das coisas do Senhor, e ele se interessa, e ele quer conversar mais, quer saber mais, porque aquele crente está orando por ele. Esse é um pré-caminho. Então Deus coloca pessoas para levar pessoas a Jesus. Deus tem colocado você já na vida de pessoas para levá-las a Jesus. Deus está fazendo isso. Se está, amém, né? Graças a Deus. E não é só no grupo, né? Porque aqui eu estou falando para vocês, mas é pessoalmente. Mas eu sou um pastor. Eu sou um líder aí de ministério, eu reúno o grupo aí para pregar. Não, estou falando não só isso, bem pessoalmente. E a pessoa então começa a ler e ouvir a palavra de Deus. Alguns ouvem pela primeira vez, irmãos. A primeira vez, nunca ouviram, nunca leram, nunca ouviram falar de Jesus. E acontece. E naquela primeira vez entendem o que precisam entender, que Jesus é o Senhor e Salvador, e se convertem. Sabia? Tem gente que é assim. Aí depois ele vai aprender. Tem várias maneiras de Deus usar. Ele aprende de uma forma ou de outra, ou na igreja que ele começa a frequentar, ou na conversa com aquele amigo ou parente, ou na leitura da palavra. Ele aprende então que ele é um pecador. Isso eu aprendi. Fui frequentando a igreja e aprendi. Pastor Jorge Prado,
Orem por ele, tá? Está bem doentinho. Né? Quem lembra do pastor Jorge Prada, meu pastor, né? Lembra? Que veio aqui pregar já umas 2 vezes, né? Era na época da capela. E ele pregava. O culto de domingo era sempre evangelístico, porque tinha escola bíblica, de manhã era para os crentes. É diferente. A gente faz um culto hoje em dia, algumas igrejas de manhã. Aí o pessoal que vem de manhã já não vem à noite. Não, já fui de manhã. Lá a gente ia de manhã e ia à noite. De manhã era escola bíblica, pregação para os crentes e estudo bíblico. Aí à noite era pregação evangelística. E os jovens saíam à tarde para convidar pessoas para o culto. Mas tem outras maneiras de fazer essas coisas hoje. O importante é fazer, não precisa ser os métodos da época. O importante é fazer. Então a pessoa aprende que é pecador. Um pecador perdido. Um pecador que está, segundo a palavra de Deus diz, está separado de Deus. Não é que Deus não abençoa, até a existência dele é uma bênção de Deus, o fato de estar vivo, mas está separado da glória de Deus, da comunhão com Deus. Ele aprende isso. Ele aprende que é um pecador perdido, que se ele continuar nessa caminhada, o destino dele é a perdição eterna. Ele aprende isso. E aí ele aprende também que Deus amou o mundo e amou ele de tal maneira que enviou o seu Filho para que, se ele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa pessoa então começa a entender, seja no momento de pregação, talvez pela primeira vez, e alguns vão entendendo aos poucos. Como eu disse, frequentando a igreja, ou conversando com alguém, aquilo vai entrando no seu coração, vai iluminando aquela escuridão, porque ele ainda está nas trevas, no império das trevas, mas o Salvador está prestes a arrancá-lo de lá, como fez com você e comigo. E aí então ele entende. Eu lembro no dia que eu entendi, frequentando a igreja mais ou menos 1 ano, já ia na escola dominical. Outro dia faleceu a irmã Marisete, que dava aula para a gente na escola dominical, para os jovens, classe de jovens. Como aprendi com aquela mulher? Como aprendi? Louvado seja Deus pela vida dela, né? Agora já está na glória. E ali então, 1 ano na igreja, mas eu tinha uma dificuldade. Eu estava conhecendo, já tinha versículo decorado, e já estava entendendo muita coisa, mas eu não entendia, porque eu, um bom rapaz, não era tão mal assim, né? Porque que tinha que se converter, eu não entendia isso. Olha, tem gente que demora. Mas depois daquela experiência lá na praia, eu comecei a entender, eu não era tão bom assim, como eu pensava. E aí um dia assim, numa pregação, alguém pregou sobre o amigo de Deus e sobre a salvação em Cristo. Aquele dia, lá atrás, nos bancos eu sentava sempre atrás, não gostava de sentar na frente, gostava de sentar atrás. E ali aquele pastor começou a pregar, e aquilo foi entrando no meu coração, o Espírito Santo trabalhando, e eu pensava, puxa, eu quero ser um amigo de Deus. Ele pregou a salvação, e no final fez um apelo, e no apelo ele convidou as pessoas que queriam entregar sua vida a Jesus, ir até a frente, e eu me segurava forte no banco, que eu estava com vontade de ir, mas eu não vou, que vergonha até a frente. Todo mundo olhando para a gente. Mas quando eu vi, eu estava lá, meu irmão, não tem jeito. Estava lá, na frente. Isso é tudo importante para vocês entenderem essa questão, né? Da conversão, como é diferente de um para outro, quando a gente até está evangelizando. E ali então, eu lembro disso. Quando eu saí do culto, o pastor me levou para uma sala, ali havia aquela sala,
para dar as instruções sobre a salvação, para eu ter segurança. Eu ouvi, mas não ouvi, estava um pouco nervoso, emocionado, nervoso. Quando eu saí da sala, aquela irmã querida que está na glória, irmã Teuvina, uma senhora de cor, grande, chegou para mim e falou: Marco, me deu um abraço, agora os anjos cantam no céu, há uma festa, porque você foi salvo. Aquilo bateu no meu coração, mas eu estou salvo? Eu era duro para entender. Mas eu estou salvo? Deu uma angústia no meu coração nesse momento. Como o Espírito Santo trabalha, veio uma angústia, irmão. Eu ficava sempre ali no final do culto com jovens, havia vários jovens, mas dessa vez eu não quis ficar com jovem nenhum. Eu fui para casa, meu pai não era crente, minha mãe não era, estavam vendo televisão, eu entrei pela porta, cumprimentei, fui para o meu quarto, tinha que acordar cedo depois para ir para a escola, dobrei meu joelho, e aquilo foi coisa de Deus, e aí comecei a falar com Deus, de repente aquilo iluminou meu coração, e eu entendi o que era a conversão. A pregação ficou clara para mim, entende? E aí eu me converti, me entreguei a Jesus, recebi como Senhor e Salvador. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Todos aqui neste salão já receberam Jesus como Senhor e Salvador, porque naquele momento eu sabia, pois que eu orei, que eu tinha agora, estava no caminho, eu tinha entrado pela porta, eu tinha começado a minha caminhada com Cristo, eu tinha entrado no caminho de Cristo, eu tinha certeza agora, havia uma paz no meu coração, uma segurança, o Senhor tinha me dado a vida eterna. Fui dormir, acordei cedo, acordava cedo, 5h30 na época, pegava na escola às 7, e ali, quando eu fui para a escola, era outra pessoa. Havia uma paz no meu coração, uma paz. Então a pessoa vai aprendendo que Jesus é o caminho, que Jesus é a porta da salvação e que há uma condição para entrar pela porta. Jesus disse: arrependam-se e creiam no Evangelho. Não mudem essa mensagem. Pelo amor de Deus, não mudem essa mensagem. Hoje estão mudando, irmãos. Hoje você não ouve quase, Claudio, em púlpitos isso. Vou falar, vou seguir Jesus, e aí fala um monte de coisa, mas não diz o que a Bíblia diz sobre nascer de novo, sobre arrepender. É como se, vamos entrar para a igreja, vem fazer parte da igreja, mas fazer parte da igreja não salva ninguém. Ajuda a pessoa a ouvir, se o púlpito tiver pregação da salvação. Tá? E ali então uma condição para entrar por essa porta, você precisa se arrepender. Você lembra quando você fez isso? Arrependeu do seu pecado, reconhece: eu sou um pecador, eu preciso do perdão de Deus. Aí você crê que Jesus morreu para te dar esse perdão, para salvar a tua alma, e nesse momento então você se entrega a Jesus, arrependido e crendo que Jesus é o teu Senhor e Salvador. Espero que todos tenham feito isso já. Se você não fez, eu convido você a fazer isso hoje. Deus ordena, Deus não te convida, Ele ordena, mas eu convido. Mas sabe o que acontece às vezes? Antes de você entrar pela porta, que é Jesus, que é a porta da salvação, porque é tão simples: arrependimento, fé, e você dá um passo e já está dentro no reino de Deus. Lembra disso? Amém? Amém, irmãos? Amém. Pois é. Mas antes disso acontecer, o diabo às vezes não, ele tenta impedir. Na minha época havia isso. Às vezes dúvidas que eu tinha, ou não entender bem uma coisa tão clara. Às vezes é o medo de renunciar e abandonar o pecado, prazeres da vida. Às vezes são pessoas que vêm com você, para você com conversa: não, não tem nada a ver, é isso? Esse negócio de ser crente. O diabo levanta pessoas para pôr barreiras. Mas quando a graça opera, finalmente a grande decisão acontece e aconteceu para você, meu irmão em Cristo. Dá um amém aí, irmão. Aconteceu um dia para você.
a grande decisão da sua vida aconteceu aqui, ou alguma outra igreja, ou na sua casa, ou no meio do mato, não sei onde foi, ou no carro, ou no quintal, algum lugar foi e aconteceu. E aí você entrou no caminho. Você começou essa caminhada nesse caminho da paz. A Bíblia diz que é caminho da paz. Eu não vou citar os versículos, tá? Mas eu sei que está, porque eu li até hoje esses textos. A Bíblia diz que esse é o caminho da verdade. Nós estamos... Quem é salvo aqui diz glória a Deus? Glória a Deus. Você está no caminho da paz. Seja contente com isso, seja grato. Você está no caminho da verdade, a Bíblia fala. Você está no caminho da justiça. Você está no caminho da sabedoria, a Bíblia fala. Você está no caminho do amor, a Bíblia fala. Você está no caminho da graça de Deus. Eu quero que você... Dá para colocar Salmo 119, versículo 1 ao 3. Bem-aventurados. Espera aí, será que eu errei de versículo? Os de conduta irrepreensível que vivem conforme a lei do Senhor. Pode ir, isso, vai adiante. Bem-aventurados que obedecem os teus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam aonde? Nos seus caminhos. No caminho há caminhos. O caminho é um só. É o caminho do Senhor, mas nele há caminhos no sentido que há orientações de Deus, há maneiras de você viver uma coisa, outra, uma área da sua vida, outra área, caminhos nesse sentido, tá? Condutas, felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Eu quero ler aqui Provérbios 14, 12, talvez haja alguém aqui que ainda não se converteu. Hoje é um momento evangelístico também. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Talvez você pense que você está no caminho, tá bom assim, esse caminho é bom, mas no final pode conduzir à morte. Isaías 55, 7 agora, outro texto. Vem também, olha, que o ímpio é o pecador, abandone o seu caminho. E o homem mau, talvez você não se julgue um homem mau, mas não sou mau. Bom, Jesus disse que todo mundo, de certa forma, é mau, enquanto não se arrepende e se converte. Os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Abandone esse caminho que você está, porque é um caminho largo, você não se converteu, não está no caminho estreito, e você vai receber o perdão de Deus. Salmo 25, 8 agora, para encerrar. Vamos ler também. Bom e justo é o Senhor, por isso instrui os pecadores no caminho. Você tem a instrução da palavra, irmãos, para o caminho. Sabe, quando a gente está no caminho, e a gente entrou pela porta, e agora está no caminho, lá naquele comecinho, alguns irmãos falavam, né? Está agora andando com Cristo, agora você tem uma segurança, que você está no caminho do Senhor, você, como diziam os antigos, no caminho rumo a Sião celestial, caminho do céu, você tem convicção, você tem segurança. O diabo vai tentar minar essa convicção, o diabo vai tentar minar essa segurança, e isso não é só quando você é novo convertido. É na sua caminhada cristã, há momentos que o diabo vai tentar minar isso, porque ele não quer que você tenha essa fé, essa confiança na salvação que foi dada pela graça a você em Cristo. Ele vai tentar de alguma forma, às vezes, você duvidar disso. Quantos aqui já passaram por isso? No momento tiveram dúvidas? Bem, irmãos, eu já tive. Momentos de batalha, tá? O diabo, então, ele vai tentar minar essa paz. Ele vai jogar na sua mente, por causa das suas falhas, até dos seus pecados já confessados, ele vai jogar culpa.
Você já confessou, Deus já perdoou, mas Ele vai procurar jogar culpa em você, para você ficar sem essa paz, para você ficar até duvidando se por acaso Deus realmente ama você ou alguma coisa assim. Há cristãos que têm problema, irmão, sentimento de culpa muito forte, e às vezes tem dificuldade para se livrar. Na caminhada cristã, isso acontece, queridos. Isso acontece, porque a caminhada cristã, você vai perceber sim que você é uma nova pessoa. Você vai ter um desejo de aprender no início da caminhada, lembra disso? Você vai querer ler a Bíblia, oh, que bom se isso permanecesse. Deveria permanecer. O correto era permanecer, irmãos. Mas, como diz o texto de Apocalipse, a pessoa se esfria, né? Abandona o primeiro amor. Lembra quando você... Nossa, quando me converti, Donizete era da Batista Bíblica, cadê o Donizete? Né? Lá o pessoal, a gente decorava, né? Vários versículos. Eu tinha, com um ano de convertido, eu devia ter uns 50 versículos decorados. Queria ler a Bíblia, o Henrique me ajudava. Não havia discipulado programado, essas coisas, mas tinha o discipulado. Às vezes tem programação, mas não tem, né? Programa, esquematiza, não acontece. Lá a gente não tinha programação, esquema nenhum discipulado, mas acontecia espontaneamente com o novo convertido. Vinha alguém, abraçava ele e começava a caminhar com ele. Não precisa ter o esquema, é bom ter. Enquanto não tem, isso não impede você de discipular o novo convertido. Porque não impediu o Jorge Henrique comigo e nem eu com outras pessoas. E aí você quer ler, você quer às vezes ler bons livros, você quer orientações de irmãos mais experientes, que estão há mais tempo, e você vai para o culto alegre, porque você vai ouvir a palavra de Deus, você vai aprender mais, você quer ouvir às vezes a mesma coisa também, porque isso alegra o seu coração, e você vai para o estudo bíblico, esse desejo de aprender. Não tem isso? Mas tem um momento na caminhada que parece que esse desejo se esvai. E a gente para de ler a palavra, para de ler. Outra coisa que acontece na caminhada do cristão, é comum acontecer. Nos aconteceu na minha, pode ter acontecido na sua também. Você lembra? Aquele primeiro amor, quando você desejava falar de Cristo, você desejava que outros conhecessem a Cristo. Eu lembro uma vez que eu era novo convertido, meus pais não eram. Eu aprendi lá na escola dominical, que a gente antes da refeição era bom orar, né? Bom orar pela refeição. Aí lá na minha casa eu cheguei um dia, pai, mãe, vamos orar antes de comer. Eles olharam assim para mim. Aí, orar, tá bom, vamos orar. Meu pai era um homem... Sim, temente, de certa forma, tinha um certo respeito a Deus, né? É isso, aí ele deseja ver outros sendo salvos também. Aquele camarada, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que está caminhando com Cristo, naquele começo, está ali com aquela empolgação, aquela alegria que deveria permanecer. Bem-aventurado é aquele irmão em quem isso ainda acontece e permanece, amém, irmão? Se não, pede, Deus, aviva-me, renova-me, Senhor. E aí vai esse desejo de participar da missão. Aquele crente novo, se envolvendo, à medida que ele vai caminhando na comunhão dos irmãos. Não é assim, Douglas? Cadê o Douglas? Tá por aí ou não? Teve que ir para lá agora, né? Teve que fazer um serviço lá, né? Quem aqui é novinho na fé, aqui mais ou menos? Tem algum aqui? Acho que não, né? Todos velhinhos, nós estamos com falta de novinhos, né? Porque é o evangelismo, depois vem aí um treinamento, não, vamos evangelizar, com treinamento, sem treinamento, tem gente que é bem treinada aqui já, né? Já consegue evangelizar, mas a gente vai ter um treinamento aí no mês de junho, vamos ver se a gente, com a graça de Deus, vem um fogo de Deus sobre esta igreja, para ganhar vidas para Cristo. Mas tem aí, irmãos, tá? Aquele irmão novinho se envolvendo na comunhão dos irmãos, se converteu, agora começa a se envolver, foi até batizado e se envolve, e é uma empolgação, né? Ele se envolve, conhece o irmão, conhece o outro, conversa com um, ele mesmo que seja tímido como eu era, o irmão procura ele se alegra disso. Há um amor pela igreja.
novo convertido, irmãos. Ele ama a igreja. Mas depois que ele vai também se envolvendo, esse amor aos pouquinhos também vai crescendo. Mas tem um momento na vida, e eu vou falar sobre isso, que pode acontecer nessa caminhada cristã. Ele vai amando a igreja, vai amando os irmãos, tudo isso. Mas aí vem os problemas. Nessa comunhão ele começa a encontrar irmãos que falam coisas que não agradam. E como ele ainda não é uma pessoa de nível espiritual muito alto, ele se aborrece, porque ele é novo. Às vezes não é tão novo, tem gente que não é e se aborrece tão fácil. Não devia ser assim, né? E aí então ele começa a ter um problema, irmãos. Começa a ficar meio abatido. Começa a ver irmãos com seus defeitos. Aí vai para um grupinho, começa a conversar, criticar o outro irmão. Ele está lá junto. Vem o veneno. Cuidado, hein? Não seja uma víbora na igreja, envenenando os outros. Daqui a pouco o irmão começa, a professora da escola dominical, eu não concordo com ela, porque tu viu, ela chega aqui cedo e começa já a falar que a gente tem que chegar cedo e tem que orar também. E ela vai pondo defeito na pessoa. Aí a pessoa vai ouvindo as críticas a um, a outro. Porque a igreja, eu não... O que você acha? Falando com o outro, né? Esse negócio aí de muita oração na igreja, no culto não devia ter muita oração, não devia, porque isso... Aí o irmão vai ouvindo, aquele irmãozinho vai ouvindo, irmão. Isso vai envenenando a sua alma. Deus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa boca, irmãos. Que o Senhor tire de nós a maledicência na vida de irmãos e de outras coisas. É um pecado que muitas vezes permanece. A pessoa é velhinho de igreja, mas continua como jovem. Então, muitas vezes na caminhada cristã a gente começa a ter certos problemas, irmãos. Falsas doutrinas. Hoje é mais... Naquela época era mais difícil, Carlos. Que a gente ouvia o pregador, ouvia o pastor na igreja. A gente quase não ouvia outros pastores pregando. Hoje não, né? Se ouve 1000 pastores pregando. E aí, se você não tiver uma base boa, você começa a ouvir falsas doutrinas e assimilar falsas doutrinas. Os problemas vêm. Aí vem as provações, irmãos. Na vida cristã, na caminhada cristã, nem tudo é só aprovações, atribulações. E muitas vezes a guerra espiritual, batalha acirrada, intensa, que realmente demônios vêm até você e atacar você, irmãos. Quantos aqui já não passaram por isso? Hein? Nem vou precisar para levantar a mão. E é difícil, é ou não é? É difícil nessa caminhada cristã, você lidar com isso. E aí, irmãos, você precisa entender o poder da oração. Você precisa do auxílio do Senhor, a graça, querido. Paulo, a graça, Paulo, é isso mesmo, a graça de Deus. Você precisa, irmãos, saber o valor da palavra e da ajuda dos irmãos da igreja. Não fique numa guerra espiritual sozinho, irmão. Não seja orgulhoso. Às vezes é orgulho que não deixa você. Fala, pega um irmão em Cristo. Fala, irmão experiente talvez, né? Vai ser um novinho, não sabe nem o que vai ser aquilo. Você, irmão, ore por mim. Eu estou passando uma batalha espiritual, eu sei que é uma guerra difícil. Por favor, ore por mim, esteja orando por mim. Me acompanha nisso, batalha comigo. Não dá para aguentar isso sozinho. Não é para ser sozinho. Na caminhada cristã, nós precisamos dos nossos irmãos, porque no caminho de Cristo, eu não estou andando sozinho, tem muita gente junto. Tem muita gente caminhando rumo a Sião, rumo ao céu, irmãos, nesse caminho glorioso. Você não está lá sozinho, não. Por favor, não se porte como tal. Nessa caminhada cristã, há crescimento espiritual também. Essas batalhas, essas guerras que Deus permite, porque nessa caminhada cristã você vai ver algo extraordinário. Naqueles momentos difíceis, seja dos problemas que eu citei, você vai ver um Deus perdoador que vem até você e diz: filho, você está errado.
peça perdão, confesse o seu pecado, e você se quebranta, você sabe que está errado, a palavra diz que você está errado, e você se quebranta, e você pede perdão, e você recebe um abraço do Pai, está perdoado, meu filho. Isso é tremendo no caminhar cristão. Isso é tremendo, irmão, mas não só isso, você está envolvido nas tentações, nas provações, nas guerras, mas você pode saber que o Deus eterno está ali ao seu lado, olhando você, olhando por você, cuidando de você e guerreando a sua batalha. Anjos de Deus são enviados para estar lutando ao seu favor. Esse é o caminho, irmãos, que ninguém tem a não ser o cristão. Ninguém a não ser o cristão, irmãos, tem isso. Você está caminhando, e a batalha vem, e a luta vem, mas como nós demos outro dia, mas para Deus, você é como a menina dos seus olhos, e Ele cuida e protege você. Salmo 91, que o diga, essa é a caminhada cristã. Fascinante essa caminhada cristã, mas é uma caminhada de crescimento espiritual. É uma caminhada, querido, de santificação, de mudança interior, de uma transformação linda, bela, maravilhosa. Sabe, você está se tornando parecido com Jesus Cristo. Diz amém aí, irmão. Você está se tornando parecido com o teu Salvador, que você ama, e esse amor que você tem por Ele está crescendo na sua vida, porque você está buscando o Senhor em oração, porque você está realmente lendo a palavra, deixando a palavra, as verdades da palavra estarem sendo uma experiência em sua vida. Você não é só um teórico, um conhecedor da palavra, mas você vive, você experimenta aquilo que está na palavra de Deus. Então você cresce, você ama mais o Senhor, você é curado, a sua alma está sendo curada, você sabe disso. Há coisas para Deus mudar, por isso o caminho cristão é um caminho onde há necessidade de quebrantamento, necessidade de fé, quebrantamento, irmãos. Quebrantamento, você reconhecer quem você é diante de Deus, mas também fé, para você olhar e crer, Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus é meu Pai Celestial. Você entender, Ele me ama, Ele salvou minha alma, Ele está operando em mim. Sim, essa batalha eu vou vencer, Ele está me transformando, e Ele vai continuar me transformando, Ele vai me levar a uma vitória gloriosa. Ele vai me dar o crescimento, eu vou crescer no conhecimento do meu Senhor e na graça do meu Senhor, porque a graça de Deus está operando em mim. Entende isso? Essa caminhada cristã é uma caminhada de luta, de choro, de lágrimas, mas é uma caminhada de vitória, de alegria, de grande gozo no final. É uma caminhada extraordinária, irmãos. Caminho do cristão, caminhada de paz, de alegria, de esperança. Eu vou ler para você agora aqui, Salmo 143, estou terminando, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Irmãos, glorie-se nisso, em se gloriar-se em você mesmo, na graça, o fato de você estar no caminho. Valorize isso, meu irmão. Valorize isso. Ensina-me a fazer a tua vontade. Olha que oração para você que está no caminho. No caminho, você faz a vontade de quem? De Deus. Envolve quebrantamento, consagração, entrega, fé, obediência. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito, lembra do Quirino, me conduza por terreno plano. Que o teu bondoso Espírito me conduza nesse caminho glorioso. Eu quero continuar, eu quero ir passo a passo, sendo levado pelo Espírito Santo, levado, conduzido, fortalecido, revigorado, reanimado, renovado pela graça de Deus. E eu quero continuar, porque esse caminho é um caminho maravilhoso. O caminho do Senhor, o caminho de Cristo Jesus.
caminho que você está, irmãos. Por isso, queira que outros também entrem pela porta e estejam caminhando com você. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te rendemos graças. Um dia no céu, Pai, porque o final desse caminho é a eternidade com o Senhor, Pai. Um dia nós iremos passar daqui para a eternidade. É onde esse caminho vai nos levar, Senhor. E te damos graça, te damos glória por isso. O Senhor irá nos receber e dizer: venha a mim, bendito do meu Pai. Ó Senhor querido, ó Senhor amado, alguns irmãos que passaram por aqui, que caminhavam com a gente, já estão na glória, Senhor. Caminharam e aí receberam a coroa da vida, Pai. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos mostrou a porta da salvação um dia. Porque o Senhor nos colocou no caminho um dia, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco passo a passo, Pai. Passo a passo, seja em momentos de alegria, de tranquilidade, seja em momentos de grande tribulação. Nós contamos sempre, podemos contar com o Senhor, com a Tua presença gloriosa, Senhor, porque o Teu amor não muda, Senhor. O Senhor é fiel. Muito obrigado, Senhor, por estarmos nesse caminho. Deus, que nós possamos aqui, Senhor, entender que não estamos sozinhos, nós estamos juntos caminhando, que somos irmãos em Cristo, caminhando no mesmo caminho, Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender que precisamos semear a Tua palavra, o Evangelho da salvação, para que outros possam entrar pela porta e conhecer, Pai, esse caminho fascinante, extraordinário, que é o caminho do Senhor, o caminho de Cristo, Senhor, que é o verdadeiro Senhor, porque Jesus é o caminho. Deus eterno, nos enche do Teu amor, derrama sobre nós do Teu amor. Ateia esse fogo do Espírito Santo em nosso coração, Pai. Deus, que haja em nós, Senhor, a esse desejo, que esse incentivo espiritual para estar buscando o reino de Deus, Pai. Como diz a Tua palavra, e toda a Sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Ó Pai, que a gente esteja buscando, como diz a palavra do Senhor, as coisas do alto, Pai. Vai abençoando a Tua igreja, cada um aqui, Senhor, vai renovando, vai fortalecendo, vai ensinando, vai nos usando, Pai, cada um de nós, para estarmos aqui ajudando uns aos outros, Pai, nessa caminhada, Senhor. Ajuda a gente aqui na igreja. Espírito Santo, vai envolvendo a igreja, vai envolvendo o nosso coração com a Tua presença, com o Teu amor, de modo que nós estejamos assim, Pai, um se importando com o outro, ajudar o outro, levantar, ajudar a caminhar. Faz isso, Senhor. Nos abençoa, Pai, nos abençoa como igreja do Senhor, nos santifica, Pai. Ó Deus, prepara-nos, Senhor, para um dia nos encontrarmos com o Senhor, e abençoa e glorifica Teu nome nesta igreja. Faz a Tua vontade aqui, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Senhor seja agradado, Senhor, que o Senhor possa olhar para essa igreja e diz que se agrada dela, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua paz seja com cada um, a Tua alegria seja com cada um, Senhor, a Tua graça seja sobre todos aqui, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Deus abençoe, meus irmãos.